à vontade. Qualquer coisa, estou aqui. Obrigado, Israel. Vamos lá, boa noite, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar uma tela aqui do nosso trabalho para dar um panorama para vocês conhecerem a gente, ver quem é quem aqui, por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer. Não vai ficar fácil. É legal que depois que a gente se apresentar, aí a gente vai abrir, vai bater um papo, e cada um de nós aqui, do nosso grupo que está apresentando, tem uma expertise diferente, trabalha com projetos diferentes, né? E é legal a gente conversar um pouco para tentar entender um pouco aí do que é hard skill, soft skill, que isso é muito falado. E isso não é uma novidade na realidade. A gente já fala disso há muito tempo atrás. É que agora, com o passar do tempo e com a questão de pandemia, isso ficou mais evidente. E aí conseguiram meio que botar essa nomenclatura assim e começar a conversar mais a respeito, né? Então vamos lá. Eu abri aqui a nossa apresentação. A pergunta que vocês escutam 1 milhão de vezes, quem é aluno, vocês estão vendo a apresentação? Sempre essa pergunta, né? Mas vamos lá, então, ó. A gente tem um grupo de pesquisa, de trabalho, como o Israel já apresentou a gente, eu sou o Célio, eu tenho o André e o Fernando. A gente está montando um grupo, tentando organizar um grupo de pesquisa oficial, né, por uma validação no CNPq. Então, a gente está juntando tudo que a gente sabe, a gente publica junto, assim, há muito tempo. Então, se vocês olharem a quantidade de publicações que a gente tem nas mais variadas áreas, assim, é considerável, assim, muito trabalho, a gente conversa muito e faz muitas coisas em muitos lugares, né? Cada um dentro da sua expertise, mas sempre se ajudando. Então, a gente procura aí tentar integrar o nosso trabalho, que trabalha com design, arte, arquitetura, tecnologia, audiovisual, mídias e educação. Isso porque, assim, eu sou professor do Mackenzie e todos nós somos mackenzistas. Eu sou mackenzista, o Fernando é mackenzista, o André é mackenzista. E, por maior coincidência que possa parecer, nós três também estudamos na Unesp. Estudamos um tempo lá, fiz mestrado lá, fiz doutorado lá, o Fernando estudou lá, o André também estudou lá. Então, desde essa época, a gente vem conversando e vem alinhando nossos estudos para fazer pesquisa. Então, vocês vão acabar encontrando a gente em outros eventos. Então, quando você vai encontrar um, os outros dois vão estar juntos, ou um de nós vai ser citado pelo outro, e a gente já está meio enraizado e trabalhando sempre de uma maneira coletiva. Bom, assim, o que a gente tenta, procura conversar, né? A gente trabalha em cima de dois binômios que a gente considera indissociável, que é o criativo e o racional, e a conceituação e materialização. Então, isso assim, são nomes muito técnicos, são pesquisas aprofundadas, mas que, a grosso modo, a gente fala o seguinte: não adianta ser só criativo, sem uma racionalidade, e não adianta só conceituar coisas, falar a respeito de coisas. É necessário uma certa materialização, que é o quê? Que é você. Tem alguém com som aberto, acho que está dando microfonia aí, não sei quem. Aí, desligou. Beleza. Então, essa materialização que é o quê? É realmente materializar coisas, fazer alguma coisa, mostrar algo. Então, esse é o caminho aí. Aí a gente tenta, nesse nosso caminho, dar ênfase nas questões acadêmicas, mas sempre em conjunto com aplicações corporativas. O que é isso? A gente percebe que, assim, que no mundo acadêmico, às vezes a gente vai muito para a parte teórica da situação, da coisa, e a parte prática, corporativa, do dia a dia, do trabalho, a gente acaba meio que dando uma esquecida, uma perdida, uma parada. Então a gente tenta aplicar nas nossas discussões, né, práticas reais de solução de projeto. Então, o Israel brincou no começo, falou, putz, o Fernando é um mágico, você dá uma ideia para ele, ele aparece com um negócio feito. Porque a gente pensa isso, assim, ou a gente sai com um trabalho feito, realizado, ou meio que não serve para muita coisa. Assim, né? Todo mundo tem muito boas ideias, mas a gente precisa sempre tentar evoluir e apresentar isso, né? Materializar isso. Então, o que a gente fez? A gente se uniu num grupo, o grupo tem o nome de Concepção, Materialização e Métodos, que a gente acredita
que é uma sequência a ser usada para poder você conceber algo, né? Então você tem a concepção, materializa isso, que é faz alguma coisa, e depois faz a análise do método dessa materialização. Então a análise desse método permite com que você e outros pesquisadores possam, mais uma vez, usar o mesmo método para outros eventos e outras aplicações. Então, um registro dessa sequência, de um processo, de um procedimento. E aí a gente faz assim, a gente trabalha os três, mas tenta trazer o pessoal de vários níveis acadêmicos para trabalhar com a gente. Então, embora a gente tenha a sua área específica, a gente traz aluno, traz colegas de trabalho, traz o outro pessoal que faz pesquisa, outros professores, né, pessoal do mestrado, pessoal do doutorado. Para que isso? Para a gente estimular a vivência acadêmica, sempre, claro, mas tentar trazer essa parte do mercado para todo mundo. A gente trabalha muito, na realidade, né? Eu, Fernando, o André, a gente trabalha demais. Até brinco se a gente recebesse realmente pelo que a gente trabalhasse, a gente estava milionário. A gente trabalha muito. E isso, um pouco diferente do que a gente vê na academia, né? Que a gente na faculdade para vocês, né, para a grande maioria, é complicado, porque você tem um patrão, você tem um cara que pede as coisas para você, às vezes manda em você, às vezes grita com você, às vezes não tá. Cada um tá bem um dia, não tá bem o outro. Então, a gente começou a pesquisar um pouco mais a fundo essa questão de hard skills e soft skills. Para entender por que nesse mundo, principalmente agora que está nessa questão de pandemia e tal, como que a gente vai analisar esse negócio de soft skills? Por que a gente tem que estar preparado para entender isso e pegar essas nossas qualidades, né, e tentar exercitar? Isso vai te ajudar, não só na faculdade, mas também no seu trabalho. Então, assim, a gente tem algumas bases, né, de trabalho, que é sempre essa questão de organização e materialização de processo criativo. Então, a gente trabalhou em muitas instituições já conhece muita gente, e a maioria dos cursos que a gente vê é baseado em laboratório. Que é isso? Sempre um professor e um monte de alunos perguntando sobre algo dentro de um espaço controlado. Então, a gente tem que tratar todos esses alunos de uma maneira coerente, com toda a educação, mesmo que às vezes saia alguma pergunta meio maluca, que saia um pouco do escopo de uma aula, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Esse jogo de cintura é o início de um soft skill. Então, é saber tratar, saber conviver, saber conversar. Então, a gente trabalha isso mais até do que o hard skill. E o hard skill a gente está fazendo todo dia. Então, você vê, a habilidade do Fernando, como citado pelo Israel, a habilidade do André, no trabalho deles, assim, é fenomenal, porque é muito tempo de trabalho. Então, pega uma coisa e resolve rápido. Só que não adiantaria resolver tão rápido, tão bem feito, se eles, além disso, não tivessem eu vou chamar de carinho, essa ligação com as pessoas, né? Esse saber tratar. Isso é o soft skill. Então, assim, para vocês não acharem que é só uma coisa muito solta, né? Vou falar de alguns instrumentos metodológicos, assim, que a gente usa. Isso é legal para quem faz seu TCC aí, que está fazendo seu mestrado, seu doutorado. A gente já discutiu muito isso em várias aulas, em vários eventos e tal. Então, a gente trabalha sempre com experimentação, né? No âmbito acadêmico profissional. Então, já tiveram alunos meus que trabalharam na empresa do André. Tiveram alunos meus que fizeram estágio com o Fernando, na TV onde ele trabalhava. Então, o acadêmico meu, que eu precisava que eles trabalhassem efetivamente, acabou acontecendo num lugar corporativo. E alguns deles, no retorno para mim, falavam, olha, é o seguinte, é muito diferente do que a gente aprende na escola, que a gente aprende numa aula. Não a parte prática, tudo bem, mas e o saber lidar? Às vezes você pedem para você fazer uma coisa e você não pode fazer exatamente aquilo, você tem que tratar com 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Então você tem que tentar entender esse seu gesto, como que você se expressa, como que você se comunica com as pessoas. Tudo isso faz parte desse carinho
né? Que a gente está chamando de soft aqui. E a gente sempre estimula o fazer, não só o contemplar. Existem muitos outros pesquisadores que contemplam bastante. Então, olha, vamos olhar isso, vamos fazer uma pesquisa de observação de tal coisa. A gente faz isso também, mas a gente tenta estimular o fazer. Então, vamos fazer um vídeo, vamos ver como vai ficar o vídeo, qual o resultado desse vídeo, parte técnica do vídeo. Tá bom, aí a conversa de tudo isso. Isso faz parte de um entendimento global de desenvolvimento, assim, tanto da parte hard quanto da parte soft. Então, você tem que saber tratar as duas coisas juntas. A gente não elimina o hard skill, né, que é que você aprende, que é a ferramenta. Mas a gente também está dando um espaço maior para o soft. Também não adianta você só saber, você ser o melhor no que você faz e ninguém suportar você. Você não vai parar também de trabalho nenhum. Então, como é que a gente faz isso? A gente provoca os alunos a gente pensar e fazer. Então, o que você está pensando? Você pode fazer isso? Você acha que o que você está fazendo vai acabar acarretando algum problema para alguém? Como que você trabalha com isso? E a gente vai tentando trabalhar o que a gente chama de dialética, né? Sujeito e objeto. Então a gente trata não só o objeto pronto, mas também o sujeito. Como é que ele se relaciona com esse objeto? Então tem todas essas questões que são mais teóricas, isso é só um resuminho, mas para vocês entenderem que é tudo muito balizado em muita teoria científica, muita coisa assim que a gente pesquisa, mas a gente precisa muito da prática, muito do fazer, né? E aí, assim, a gente também tem uma parte que eu deixei aqui, mas isso é um pouco mais profundo, questão de sujeito eu, sujeito nós, né? Que você não trabalha sozinho, sempre tem um sujeito eu é você. Você trabalha de um jeito, você quer fazer do seu jeito. Mas no mundo você está inserido aí num sujeito nós, que a gente chama, né? Isso vem de um autor, né? Colchot que fala isso. E você não pode abandonar tudo que você vive, aquela sua realidade, aquela seu entorno e tal. E isso você tem que observar tudo isso, entender que você, apesar de usar vários tipos de suporte, tentar fazer isso à distância, querendo ou não, você está se relacionando com um grupo de pessoas. Esse é o nós. E você vai estar sempre se relacionando com alguém. Você não trabalha sozinho, entrega seu trabalho e recebe. Até para fazer isso, você se relaciona com quem te paga. Então, são questões que são muito enraizadas. Dá para entender assim. Aí a gente entra, porque a gente veio realmente buscar assim no evento, né? Quando a gente começou a discutir, pô, vamos participar da semana da faculdade de computação, pô, o que a gente pode ver lá? O pessoal, pô, de computação realmente é habilidoso, porque o cara que não entende muito, que não é assíduo, que não trabalha muito, dificilmente ele vai fazer uma faculdade de computação, de informática. É um cara bem aplicado, geralmente. Então a gente começou a procurar lugares e aqui foi um espaço que depois a gente vai abrir para a gente conversar, bater papo, né, para tentar discutir sobre habilidades essenciais para um cara que tem que ser um bom colaborador. Hoje vocês são alunos, mas amanhã você pode estar na minha empresa, na empresa do Fernando, na empresa do José, na empresa do Israel. Então, estando lá, você precisa saber ter certas habilidades não só da sua computação ou de qualquer outro curso. Né? E o que acontece isso aí? É muito subjetivo essa, essa questão, né? Não dá para você mensurar. Ah, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um aumento para esse cara ou vamos aumentar o cargo dele porque ele é mais legal que o outro. Isso é difícil, não tem número para isso. Então, assim, é uma coisa muito, muito subjetiva. Você vai reconhecendo a pessoa no dia a dia, vai batendo um certo papo, e aí você tem que fazer esse mapeamento. Até aí na tela, é um mapeamento de competências. É difícil isso, porque existem muitos funcionários, isso acontece até onde eu trabalho. O cara ele é muito competente, mas ele precisa também ter alguns talentos não técnicos. E esses talentos não técnicos às vezes garantem o emprego dele. Senão ele uma olhada torta, uma movimentação esquisita, ele pode arrumar um conflito que para ele resolver ele vai demorar um ano. E isso pode custar o emprego dele. Bom, aí o que acontece com a nossa pesquisa? A gente entende assim que
qual é a grande dificuldade? Que a gente não tem uma matéria acadêmica que explica isso, né? Como ser um cara flexível, como ser um cara relacional, como você pode juntar um pessoal e conseguir falar para um monte de gente de maneira que você não vá agredir ninguém. Existem muitos vídeos que você assiste por aí de caras que falam muito bem. Então, você entende que ele está tentando se relacionar, na verdade, né? Ter muito acesso, muita visita, porque ele fala de uma maneira que consegue captar a maioria das pessoas sem estragar a comunicação, na realidade, né? Sem ser ofensivo, nada disso. Né? E ele vai sendo um cara flexível. Se ele tiver numa palestra ao vivo, é mais difícil pelo computador. E eu não estou vendo o rosto de vocês, por exemplo. Não consigo enxergar todo mundo. A maioria não aparece no vídeo. Então, não sei se você está gostando do que eu estou falando, se você está dormindo, se você, vou entrar e vamos ver o que esses malucos vão falar. Não dá para saber. Então, começa a ficar mais difícil ainda essa relação, sabe? De pessoa com pessoa. E aí você tem que ficar ainda mais flexível. Porque se alguém levanta o dedinho aí no chat, pergunta uma coisa, você tem que saber a hora que você tem que parar para não interromper o que você está falando, com quem você vai falar, que tipo de resposta você vai dar, sem parar a sequência da sua apresentação. Então isso vai dificultando, vai dificultando. Então, assim, o que a gente vê? Principalmente pós-pandemia, isso a gente discutiu antes. E aí, o que a gente vai tentar fazer hoje? Bater um papo, e dependendo do que vocês falarem, perguntarem, que a gente tem para trocar uma ideia mesmo. A gente vai tentar anotar tudo isso e compilar isso, meio que tabular uns dados e entender, para depois passar para o pessoal e falar, olha, a gente conseguiu entender soft skill e o que o pessoal pensa de soft skill e de hard skill num grupo de alunos de tantas pessoas, né, dentro de um evento acadêmico e tal. E é o que a gente já de cara já consegue ver é assim que você precisa realmente ter os skills. Você não pode esquecer disso. Você não pode também ser só um gente boa. O cara ali é gente boa, mas não consegue, né, usar uma tesoura. O cara não tem habilidade nenhuma. Então o hard skill não pode ser esquecido. Você tem que trabalhar muito isso. Só que vai chegar um momento, eu dou aula de softwares, um monte de softwares, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, não sei o quê. O cara que aprende o básico, treina, daqui 10 anos ele vai passar o meu conhecimento, provavelmente. Ele treina muito. É um cara muito bom. Só que aí, qual seria a diferença entre o formado, mesmo ótimo em uma habilidade técnica, e o cara que passou muitos anos tentando se relacionar com as pessoas? São soft skills. Então o que a gente faz no final disso? Junta todas essas informações, consegue publicar artigo, consegue fazer outras palestras, conversar com o pessoal, né? Tentando relacionar isso com o projeto de pesquisa que a gente tem. Então, ainda mais quem trabalha todo dia, quem dá aula todo dia, é obrigado a ter um projeto de pesquisa. Então, você passa relato, você mostra o que você está fazendo. Tem a sua parte de ensino, que querendo ou não, isso entra no ensino, não tem como escapar. Tudo que a gente conversa aqui vai refletir na minha aula daqui a pouco, às 7 horas. Então, o que a gente falou aqui é capaz de eu repetir alguma coisa lá. E tem parte de extensão. O que é extensão nossa? Eu não trabalho sozinho, então o que eu falo, o que o Fernando fala, o que o André fala, isso vai enraizando na sociedade. Então, as pessoas que se relacionam com a gente vão recebendo esse conhecimento, mesmo que um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso vai mudando as pessoas. A gente vai colocando as nossas ideias para os outros, né? Isso é uma extensão. Isso passa para quem ouve, para quem discute com a gente. Então, é isso assim que eu precisava explanar assim de início, né? E o Fernando pediu para eu lembrar desse slide. Acho que ele vai entrar agora falando um pouco, depois o André quiser falar um pouco, e aí a gente abre para todo mundo que quiser falar, quiser conversar, bater papo, pode abrir o microfone, pode aparecer na tela. A gente fala como é na nossa empresa, como é no nosso trabalho, né, o que a gente pode ajudar vocês nessa questão de hard, soft e até outras coisas das profissões. Né? Então, é isso aí. Fê, quer falar um pouco? Vou sair aqui. Vai ativar o microfone. Pode deixar esse slide aí na tela. Pode deixar.
Bom, boa noite a todos, pessoal. Prazer, obrigado, Israel, pelo convite. E eu também participei do ano passado, também na Semana da FCI, né? Eu gostaria de começar falando uma frase, aí vocês respondem no chat aí. Quem que vocês acham que é o autor dessa frase? As espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. Quem falou essa frase aí? Vamos ver quem responderam. Darwin. Essa é uma das frases que você acha que é o Darwin, Célio? O que você acha? Não sei, eu ia chutar o Tite da seleção brasileira, mas acho que eu ia errar foi de longe. Né? Bom, essa é uma das frases atribuídas a Darwin, mas não se trata de Charles Darwin, né? Assim como na internet tem um monte de frases, poemas do Arnaldo Jabor, né? Tem uma série de informações, mas não é dele. Então, essa frase, onde que ela está? Ela está está gravada numa placa de mármore na Universidade, na Academia de Ciências da Califórnia, né? Então, e também é atribuído a um professor, Leon Morris, que ele explicou a teoria de Darwin das espécies. Então, explicando a teoria das espécies de Darwin, ele falou essa expressão aí, né? E aí o pessoal acabou viralizando como se fosse do Darwin, né? Mas não estou aqui para falar do autor da frase, não, mas do que traz essa frase, né? Não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim as que melhor se adaptam às mudanças, né? Então, adaptabilidade, gente, é a competência mais requisitada da atualidade. Se você fizesse uma entrevista em 2015, o recrutador irá falar para você onde você vai estar daqui a 5 anos, onde você gostaria de estar, né? Eu acredito que ninguém que tenha respondido essa pergunta hoje está no lugar que planejou, né? Pouquíssimos talvez acertaram. Por quê? Porque você imaginaria ter uma pandemia, estar numa situação como a gente está hoje? Então, eu estava dia 13 de março, eu estava dando uma palestra no Cefet de Minas, para uma turminha bem jovem, assim, de curso de eletrônica, curso de informática, pessoal do ensino médio técnico lá do Cefet de Contagem, e naquele dia começou esse movimento de paralisações, de quarentenas e tal, e aí, a partir daquele momento, o mundo virou diferente. E aí, comigo mesmo já aconteceu isso. A partir daquele momento, eu arrumei um outro emprego, eu tive 2 empregos durante a pandemia, e, e a partir do outro momento, eu tive 2 demissões seguidas, né? Então, eu faço parte desse grupo aí. Então, não é o mais forte, não é o mais preparado, não é por causa de preparo, talvez, poxa, o cara tem um monte de publicação, tem um Lattes e tal, e aí? Adianta para esse momento? Não. Então a gente vive num mundo, não sei se você já viu essa expressão, o mundo VUCA, né? Alguém conhece a expressão já? O que significa VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então é um mundo em transformação. Então, se a gente teve transformações que antigamente demorava mais, teve a revolução agrícola, depois a industrial, aí agora vive na revolução digital. Então, há menos de 2 décadas, você não tinha pensado em consultar um web designer ou fazer um curso à distância, por exemplo, tendo aulas pelo computador, né? E hoje em dia, especialmente nessa área de tecnologia, poucos pensam em ir para uma faculdade presencial, né? Então, Israel está aí, é coordenador de cursos dessa área, né? Tem esse contato diário e sabe disso. Então, o que mudou nesses últimos 20 anos, né? Muita coisa do mundo mudou mais nesses 20 anos do que durante 100 anos, né? Mais ainda, né? Então, assim, como que será o mundo em 2050? Como será o mundo em 2030? Tem essa série de projeções, né? Quais serão as profissões do futuro? Quais serão os trabalhos do futuro? Vai ter trabalho, né? Acho que esse é um termo também. Trabalho vai ter ocupações, mas será que vai ter emprego formal? Já é uma coisa que
Eu já estou nessa fase já, assim, vou dizer, do pós-emprego, né? Tem gente que já fala isso, já defende essa teoria, né? Então, pós-CLT, pelo menos, eu já estou, né? Então, atualmente eu estou trabalhando um projeto que é desenvolver inovação em micro e pequenas empresas. Então, são um agente local de inovação. Então, aquele que vai na empresa, ele faz esse mapeamento e vai aplicar inovação. Que é uma das habilidades, dos requisitos mais importantes também para as empresas, né? Essa parte de criatividade, desenvolver novos produtos, desenvolver novas capacidades, né? Então, eu trouxe aí 3 expressões aí, né? Empreendedorismo, tecnologia e habilidades do século XXI. Se eu fosse resumir, então, quais são as necessidades, o que o mundo espera hoje em dia, é isso. Então, primeira coisa, empreendedorismo, gente. Vocês vão ter aí, talvez, disciplinas na faculdade de empreendedorismo, vão ter... E aí, um dos maiores empresários do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, afirmou o seguinte: empreendedores é o que vão salvar o Brasil. E esse cara, para quem não conhece, é o dono da Ambev, o dono da Heinz, o dono do Burger King e de uma série de outras empresas, né? Então ele acredita nessa força do empreendedorismo. E empreendedorismo, você não precisa ser somente alguém que vai montar uma padaria, né? Porque muita gente acaba indo para esse lado de começar, perder o emprego, vamos começar alguma coisa na área de alimentos, tal. Mas é ter essa atitude. O que é o empreendedorismo, então? É identificar problemas e oportunidades. Então, você está nas organizações, você, enquanto tiver problemas, você tem emprego, você tem trabalho, porque você tem que resolver esses problemas, né? Solucionar problemas. Mas essa disposição de identificar esses problemas, oportunidades e investir em recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento. Mas o empreendedor está além de, vou montar um negócio para ganhar dinheiro. Não, ele quer o quê? Ele quer alavancar mudanças, ele quer trazer contribuições para o mundo, né? Então não basta você desenvolver um negócio, você quer causar um impacto positivo, né, com essas mudanças, né? Então quando você desenvolve um aplicativo, uma empresa de tecnologia, você quer o quê? Você quer trazer um benefício para o usuário, mas também para o mundo, né? E aí tecnologia eu vou passar por cima, que vocês estão nessa área, então vou só falar algumas palavras aí, vocês já vão estar ligados, vão estar estudando isso. Então a gente fala de rastreabilidade, internet das coisas, realidade aumentada, nuvens, né, de dados, criptografia avançada, visão artificial, simulação, big data. Então uma série de coisas, né? A gente viu também, esse dia eu vi um vídeo que estava circulando na internet, drones apagando fogo, incêndio de um prédio. Então, assim, a gente fala de, vai ter drones fazendo entrega de iFood, enfim. A tecnologia pode mudar muita coisa, né? Então, vocês já estão inseridos aí nesse contexto, já nasceram nesse contexto, acredito eu, né? Mas, e aí a gente vai para o final, aí, habilidades do século XXI. Quais são as habilidades? Então, isso aí são projeções da OCDE, né, que é a Organização do Desenvolvimento Econômico e tal, que fala quais são as habilidades do século XXI. Eles definem entre 3 partes, então, letramentos fundamentais, competências e qualidades de caráter, né? Então, tem essa lista também que você vai procurar na internet depois. O que seriam os letramentos fundamentais? Então, como os estudantes aplicam habilidades centrais nas tarefas diárias. Então, entra letramento mesmo, números, letramento científico, finanças, cultura, ética, né? Depois entra as competências, ou seja, os estudantes, desafios complexos, então pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, comunicação, colaboração, isso tudo que o Célio falou um pouco atrás das habilidades entra nisso, né? E aí eu falei da adaptabilidade, porque você tem que aprender a se adaptar mesmo, né? No contexto, vai ter mudança o tempo todo, você tem que estar pronto para se adaptar, né? Então, assim, antigamente, qual era o sonho das pessoas? Passar no concurso público e ficar estável, né?
buscavam segurança. Hoje em dia as pessoas buscam propósito, realização, né? Não tá tão ligado, eu quero ficar 20 anos nessa empresa. Não, se eu ficar 3 anos. Eu falei isso com um amigo esses dias, ele falou, cara, você ficou 7 anos daquela empresa? Você ficou muito tempo lá, você parou, né? Eu falei, não parei, ó, fiz o mestrado, continuei, pesquisei, tal. Fiz outros projetos, montei uma empresa júnior lá dentro lá da empresa e tal, né? Então, assim, não, desse ponto de vista você ficou parado, então, você tem o que mostrar, o que falar, justificar você ter ficar tempo lá. Mas, no geral, é isso, é essa mudança rápida, né? Poxa, estou aprendendo, até que ponto que está contribuindo essa empresa comigo, né? Não é mais você que é dependente da empresa, mas você saber até que ponto você está aprendendo, está sendo útil e você vai para a próxima, né? Vai para o próximo projeto. Enfim, uma das habilidades mais necessárias que vão ter também é comunicação, né? Abrir o seu aplicativo da Netflix, qual que vem a frase? Qual será a sua próxima história? Os aplicativos hoje em dia tem lá um negócio de previews, o Instagram tem o Reels, então assim, contar histórias, storytelling, né? Contar histórias e de maneira rápida. Então assim, comunicação é fundamental. E aí a gente vai para as qualidades de caráter também, que seria a última etapa. Então, como abordam suas mudanças de ambiente? Então, entra mais ainda nessa questão da adaptabilidade. Então, curiosidade, iniciativa, persistência, adaptabilidade, liderança, consciência social e cultural. Então, tudo isso, as habilidades do século XXI. E aí eu deixo isso para vocês, né? Esse pensamento mesmo, que eu comecei. Então, não são os mais fortes, nem os mais preparados, mas os que melhores se adaptam, gente. Quantas empresas que você pensa que existiam, que começaram segmentos, né? E que hoje não existem mais. A gente sempre fala da Kodak, por exemplo, que começou com a questão da fotografia e depois perdeu quando entrou a questão da fotografia digital. Mas uma outra mais famosa, a Blockbuster, né? Nossa, era uma locadora, o mundo inteiro tinha rede de locadoras e tal. Aí um certo dia um cliente atrasou a devolução lá do seu DVD, e aí eles aplicaram uma multa absurda, ele ficou muito chateado, bravo, falou assim, tá de palhaçada isso, isso tem que mudar. Aí ele começou a fazer outras coisas e desenvolveu uma plataforma de streaming, e hoje essa empresa, e ele chegou a oferecer na época, depois de um tempo, para Blockbuster, os caras falaram, isso aí a gente nunca vai perder o nosso mercado e tal. E aí você sabe o que aconteceu com esse cara e com a Blockbuster? Blockbuster não tem mais, né? Virou uma seção de lojas da Americanas, né? Um pedacinho lá de DVD. E essa empresa aí desse cliente é simplesmente a Netflix. Então, adaptabilidade e aproveitar as oportunidades para implementar esse negócio. Agora eu acho que o André vai contribuir um pouco, né, André? Vocês me ouvem bem aí? Estão ouvindo bem? A minha filha pegou meu fone aqui para brincar, para fazer o joguinho dela. Eu tô sem o microfone, vou tentar falar bem próximo aqui. Bom, na verdade, o Célio e o Fernando já falaram praticamente o que eu poderia dizer. Então, eu vou fazer aqui uma brincadeira com os dois, uma coisa bem relaxante, assim. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e a minha formação ela é toda praticamente em humanas. E a maioria dos diretores, eles sempre falam para mim assim, pô, mas como é que um cara de humanas, ele está trabalhando numa empresa de tecnologia? Como é que esse cara sabe sobre firewall, sobre criptografias? Da onde você tira isso de uma cartola? E eu sempre entro num contraponto com eles, né? Eu falo assim, bom, mas você está criando uma rede de computadores? Não, eu trabalho com rede de computador. Numa rede de computadores para pessoas usarem. Não, eu trabalho com desenvolvimento de bots aqui, eu faço robôs e tal.
Aí, novamente, eu faço a crítica. Tá bom, você trabalha para robôs ou você cria robôs para facilitar as vidas das pessoas? Ah, não. Sempre o lado humano é o que faz o sentido. Ele dá todo o sentido em todos os aspectos. Então, tanto no lado, né, profissional, quanto na sua formação pessoal, né, sempre o lado humano ele tem que ser considerado. Né? Vou usar um exemplo. Todo mundo que está aí estudando, tal, na brincadeira fala: eu quero ser rico igual o Neymar. Eu quero ser reconhecido na minha profissão como o Neymar é dentro de campo. E aí a minha questão seria: mas e a vida pessoal? Será que ele seria um modelo, né? Será que vale a pena essa troca? Você ser reconhecido pela sua vida profissional, né? Ser um Steve Jobs da vida, reconhecido pelo profissional, mas uma péssima pessoa, né? Qual é o seu legado? O que você vai deixar? Vai deixar um trabalho legal, mostrando que você é uma péssima pessoa? Então essas coisas são indissociáveis para nós. Trabalhamos sempre com essa simbiose, uma coisa depende da outra. A brincadeira também, né, igual o Berlese e o Fernando fez, eu sou mais da dialética socrática. Então Sócrates fala: conheça-te a ti mesmo. Essa não é uma frase simples assim, saber o seu nome, sua idade. Conheça-te a ti mesmo conheça os seus limites, conheça as suas imperfeições, conheça as suas qualidades, conheça o ambiente onde você estuda, onde você trabalha, respeite o próximo, a opinião do próximo. Aliás, se é uma opinião contrária, isso valida a sua opinião. Você não precisa toda hora entrar numa discussão, enfim. Né? E para ter uma ideia da relação de trabalho, empreendedorismo, 2018 até 2019 eu ia todo dia trabalhar achando que eu ia ser demitido. Já levando uma mochila vazia, esperando recolher as minhas coisas e ir embora, ir para casa. E aí, então eu vivia todos os dias o último dia da minha vida profissional na empresa. Isso era frustrante demais, era uma pressão psicológica muito grande. E o assédio da demissão, da incapacidade. Você não é incapaz, mas a coisa tá difícil, tal. E no começo desse ano eu estava decidido, eu falei: eu vou sair, vou pedir para sair, tal, não sei o quê. Entrou a pandemia, o que aconteceu? A empresa fez de tudo para eu não sair. Não vou te mandar embora. Pede férias, mas fica, pelo amor de Deus. Antes da pandemia, eles mandaram 70 pessoas embora. E hoje, nesse estado que a gente está, eu falo, né, estado de sítio, né, alguns com o pé para cima deitado na rede, né, e outros com a enxada na mão. Então é estado de sítio eterno. Né? Então eles não me deixam sair. Eu pedi a demissão, falei: eu quero demissão, eu vou fazer minha carta. Não, tira férias. Sai de férias e quando você voltar a gente conversa sobre isso. Pô, a gente precisa de você. O pessoal de TI não consegue conversar com o pessoal do RH, a gente não consegue acertar nada. Então, todo dia quando você entra numa aula do Célio de software e o software não está entrando na sua cabeça, pode ter certeza que você tem um dom para o lado mais aspiracional. Então você vai ter ideias brilhantes, pô, bacana, legal. Encontra alguém que consiga materializar isso para você. Pronto. Aí vai embora. Isso vai para frente. Né? A mesma coisa o Berlese cita ali. Nunca tente passar por cima do seu colega ou mostrar que você é melhor. Isso daí transparece, isso aparece. Então, como você faz, né? Esse é o sentido da coisa. Então, assim, quando você tiver conhecimento demais e sentir que o muro também cresceu na sua frente, começa a pensar um pouco mais na parte pessoal, que o muro vai diminuir. E se a sua postura pessoal está fazendo esse muro crescer ou tem um impeditivo, se aperfeiçoe no lado profissional. Né? E tenta levar as duas ali como um Y, você sempre vai ter duas saídas. Né? Tanto o lado profissional, o lado pessoal. E com esses mestres que vocês têm aí no Mackenzie,
tenho certeza que todos serão excelentes profissionais e as dificuldades são. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, ou quiser fazer alguma interação aí, fica aberto. Estamos à disposição. Eu só gostaria que você repetisse, André, esse último lance que você falou aí, que foi bem marcante. Se você puder repetir novamente sobre os dois muros, né? O lado pessoal e o lado profissional. Foi bem marcante. Bacana, assim, eu falei, né, eu brinco muito, assim, né, eu falo, veio lá do alto, assim, veio de dentro de mim, isso aí não tem anotado em lugar nenhum, mas é muito importante você sempre manter, né, esse objetivo em Y. Então, enriquecendo o seu lado profissional e enriquecendo também o lado pessoal, né? Algumas pessoas você vai admirar porque eles são muito bons naquilo que faz, então pega o melhor disso, né? Aproveita o melhor disso, pede para aprender com o amigo, me ensina, tal, bacana. E toda vez que você estiver diante de um muro profissional, o seu conhecimento não é o suficiente, né? Por mais que você estude, tente mais, você pode tentar essa saída em Y, né? Sai pelo lado pessoal. Então você vai conhecer alguém que uma forma mais fácil de fazer, né? E algumas vezes também você encontra a dificuldade do colega, do professor ou do chefe. É aquele cara assim que ele, né, o lado pessoal dele não é bacana. O cara não te dá férias, o cara exige muito, tal. Então, nesse aspecto, você desenvolve o seu profissional, conhece um software novo, uma maneira mais simples de fazer, né? Demonstra para ele que com uma ferramenta isso se torna mais fácil, né? Que ele tem que investir em conscientização, investir na parte educacional, né? Então, assim, sempre você tem duas saídas. Uma delas sempre vai te levar no seu objetivo. Então, se a parte profissional começa a te travar, vai pelo pessoal. Se o pessoal está te travando, você vai pelo profissional, né? Tenta ser um pouco híbrido, um pouco generalista. E a hora que alguém te pede uma coisa, né, com um target, o objetivo é esse. Aí você consegue chegar. Cara, era isso que eu queria dizer para os meus alunos, eu não sabia como dizer e você me mostrou, cara. Era exatamente isso. Desculpa atrapalhar. Não, que isso, cara. É por isso que é importante, assim, ter pessoas, né, o nosso grupo, e a gente sempre conversa com muitas pessoas, né? Então, um cara ele é voltado para tecnologia, o outro para comunicação, o outro voltado, né, para arte, para materialização. E às vezes, né, o Fernando ele é o cara que ele faz essa ligação. Então, como que eu vou ligar a parte humana com a parte tecnológica? Comunicação é tudo, né? Mas como que eu vou conseguir chegar no cara, falar com ele? Poxa, não dá, não tenho contato, para mim é muito difícil. Pô, mas o meu colega consegue. Ele tem mais habilidade verbal, o outro tem mais habilidade tecnológica, né? O outro faz uma apresentação muito bacana. Poxa, vamos unir essa força aí, vamos, né? Vamos tirar 10 com os professores, né? Usa o mesmo trabalho para passar de ano com o Célio e com o Fernando, e com o Israel. Acho que é isso daí. Tem uma pergunta aí no chat, não sei se é para o André já, para quem que é, se é para os três. E aí? Diego Marcos, o que fazer quando você tenta ou quer ajudar o seu time, mas eles não são muito receptivos à ajuda? Quer falar aí, André? Não, vou tentar aqui ajudar o Diego. Olha, uma coisa de crachá, né? Por exemplo, o seu chefe ele fala, eu quero que seja feito assim. Você é obrigado a fazer dessa forma. Quando a coisa está ali no nível da equipe,
Aí eu estou imaginando que você está falando assim, ou as pessoas que estudam com você, ou o seu grupo de trabalho, quando não tem nível hierárquico, é muito difícil você impor uma ideia, né? Você dar uma solução. Geralmente as pessoas não são receptivas de verdade. Então você teria que demonstrar de alguma maneira, né, que a sua equação chega no mesmo resultado de uma maneira mais fácil, né? Se você tem um trabalho gigante, o seu trabalho tem 10 e mostra nessa única parte que o seu formato ele consegue solucionar de uma maneira mais simples. E você desafia os seus colegas. Você fala assim, olha, se essa primeira parte do meu formato é muito mais fácil solucionar, por que a gente não testa solucionar as outras partes nesse formato? Então, sempre propor o desafio, né? Sem, como é que eu posso dizer? Sem deixar de lado tudo que já foi feito, né? E sem bater de frente com seus colegas. E permeando esse seu raciocínio, e aí um colega vai falar, poxa vida, mas olha só, né, o Diego teve essa ideia aqui, pô, eu vou tentar. Ó, enquanto vocês vão fazendo em paralelo, eu vou usar a solução do Diego. Poxa, Diego, ó, realmente foi melhor. Né? E é uma maneira de você conseguir agir ali dentro. Agora, se a imposição vem no chamado top goela down, né, o chefe quer dessa maneira, aí fica mais difícil. Aí você faz o que o chefe quer e entrega para ele. E aí você vai no seu público, né, público-alvo ou nas outras áreas da sua empresa e pergunta o que a área quer. E depois que a área te responder, você fala, olha, chefe, eu fiz o trabalho do jeito que você queria. Tá aqui. Só que a área lá entregou. Posso fazer também esses outros números e entregar lá na outra área? Né? E depois que você fizer esse trabalho, vem o terceiro passo. Você vai nessa área e fala, manda um e-mail para o meu chefe, me elogiando e dizendo que eu solucionei, eu levei os dados que vocês queriam, que o primeiro trabalho foi um trabalho perdido. A partir desse momento, o seu chefe vai começar a te ouvir. Né? Ele vai parar com a imposição, vai relaxar um pouquinho, ou ele vai começar a te perguntar, né? Por exemplo, para mim, ô André, mas aquela vez lá tal não deu certo, você acha que a gente pode partir do mesmo princípio? Né? Então, assim, sempre tenta ser colaborativo, tenta demonstrar uma forma de fazer, não apenas também impor a sua forma de fazer. Né? Sempre tentar demonstrar, tentar discutir, isso acaba... Espero ter sido claro, e se não foi, pode perguntar mais alguma coisa. Então, uma pergunta... Kenny Tanaka. Quando manter uma relação profissional ou pessoal com os colegas de trabalho? Tipo, quando o colega cria uma barreira. Bom, posso responder. Kenny, é o seguinte, assim, não tem como você ter... Todo mundo fala isso. Ah, você tem que ter uma relação profissional. Você sempre tem as duas relações. O André falou isso agora há pouco, o Fernando também. Né? A questão do Y lá. Assim, você sempre tem o seu tratamento profissional, mas ao mesmo tempo você tem uma ligação pessoal com aquela pessoa. Eu não sou muito adepto daquela coisa assim, não leva isso para o lado pessoal. Não tem muito isso. Assim, tudo é uma relação pessoal e profissional. Né? Precisa ver se esse seu colega cria a barreira profissional ou pessoal contra você e você precisa tentar contornar isso. Se de repente você fala, olha, ele tem uma barreira porque ele não gosta pessoalmente de mim, sei lá, ninguém é obrigado a aceitar todo mundo à primeira vista. Então, às vezes você não vai com a cara de alguém. O que você precisa fazer? Tentar contornar isso. Tentar um método de aproximação, conversar com ele, tentar descobrir quais são as intenções dele para o seu grupo ou com você
E além dessa parte pessoal, tentar esse relacionamento mais afetivo, assim, né, mais próximo, você tentar entender que relação profissional ele quer ter com você. Às vezes, assim, você pode ser um cara muito bom e o cara te põe uma barreira para você também não fazer tudo e ele achar que você vai atropelar o serviço dele ou atrapalhar o trabalho dele. Não é, é complicado. Assim. Dificilmente você consegue um grupo, que nem a gente tem um grupo. Por que o nosso grupo está em 3 hoje? Eu, Fernando e o André. Porque a gente se respeita. A gente tem a nossa relação profissional, ao mesmo tempo, a nossa relação pessoal também é muito boa. Então, sempre tem pessoal tentando entrar, que ele quer fazer trabalho com a gente. A gente tenta ver se o cara consegue entrar na mesma vibe. Senão, enrosca, não dá certo. Não dá certo. Que tipo de barreira é essa que esse seu colega está criando para você? Depois, se você quiser falar, mandar um e-mail, alguma coisa, a gente tenta analisar que barreira que é essa para te dar um, alguma alternativa para tentar vencer isso. Eu posso contar a experiência que eu tive com com um estudante? Pode, vai lá. Tinha um estudante que ele tinha reprovado, cursava a mesma disciplina pela 4ª vez. E aí eu fui dar aula, e aí eu entendi aquele sofrimento e passei a dar uma assistência maior para aquela pessoa pela dificuldade em programação num curso de computação. Então comecei a mostrar, olha, um professor quando vai ao quadro, ele não faz direto, ele já passou vários anos trabalhando aquela condição. Então, e essa pessoa, ao longo do semestre, ela conseguiu, com muito esforço, passar com a nota mínima. E esse foi um ponto. E foi sofrendo a faculdade inteira, com aquele conhecimento que ela aprendeu, aquilo que ela aprendeu como fazer naquela disciplina, ela foi meio que levando para as demais e foi levando. E foi passando tal, até que chegou o ponto que ela se formou. E aí eu vi muitos colegas dizendo, pô, mas não vai dar certo no mercado, não tem como, né? Como é que faz computação, não sabe programar? E sabia programar, sim, muito pouco, aprendeu pouco. Só que essa garota tinha uma coisa mágica e acabou indo parar na Amazon, virou chefe de equipe hoje na Amazon e trata com cliente relacionado à computação na Amazon. Então, e engraçado que ela virou chefe numa situação igual à chefe dela e hoje ela é chefe da chefe que a contratou. Então, tinha uma habilidade que eu não sabia que ela tinha dentro da sala de aula, porque ela não se manifestava. Até o ponto em que ela me mandou um link falando, olha, dá uma olhada nisso. E aí eu vi ela apresentando, fazendo uma palestra para funcionários da Amazon, e o tanto que essa garota dominava da relação interpessoal. Sim, aprendi muito com esse caso, muito, porque me mostrou que a gente não pode julgar pelo que ela sabe tecnicamente, né? Às vezes o outro lado é aquilo que o André falou, né? O outro lado, ele te dá uma saída numa velocidade muito maior na carreira do que a parte técnica, do que o hard skill. Fantástico. Mais alguma pergunta, gente? Obrigado por contar essa experiência, pelo tempo de vocês para eu contar essa experiência. Assim, eu comentando Israel, tem aquele lance lá, né? Quando dois não quer, um não quer, dois não faz, né? Tem esse ditado aí, né? Eu acho que assim, eu aprendi da minha parte, eu vou fazer o possível, né? Então, todas as etapas possíveis, buscar paz, buscar esse contato, buscar essa conciliação, né? E aí, se a pessoa não quer também, aí você
beleza, já fiz tudo que eu consegui, né? Acho que é isso. Gente, fantástico. Eu gostaria, eu vou pedir para o Fernando. Fernando, depois eu gostaria do link aí do grupo de pesquisa de vocês, gostaria de acompanhar mais de perto, assim, é isso que falta, assim. Eu acho que uma das profissões do futuro será ensinar o equipamento no trato com o ser humano. Então, terá uma pessoa contratada para ensinar o robô ali, o aparelho, como interagir com o humano, como entender o humano em diferentes situações e tudo mais. Eu acho que profissões nessa condição, né, ou desse tipo, e o que vai, no futuro, garantir a nossa sobrevivência não é simplesmente o conhecimento técnico, porque o software hoje ele já faz muita coisa, né? A inteligência artificial, ela já te conhece muito mais do que você a si mesmo. Pegando aí a parte do André, quando ele citou Sócrates. Não sei se chega a esse ponto, mas ela sabe os seus hábitos, o que é uma coisa assustadora até, né? Mas fiquei muito empolgado com a palestra de vocês, gostaria de agradecê-los e já convidá-los para um evento futuro, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Transcender a nossa área e enxergar o próximo. Muito, muito obrigado pela palestra de vocês, viu, André, o Célio, o Fernando. É demais vê-los com tanta habilidade dentro de uma área que eu domino muito pouco. Obrigado aí pelas palavras. Fico muito lisonjeado, assim, né, de ter 3 professores participando, uma galera aí interagindo. Isso é muito bacana. O que você falou faz todo sentido. E aí eu falo que o algoritmo nos conhece e nos reconhece. Mas em que período da nossa vida, né? Até os 15 anos? Aí dos 15 aos 20 muda, dos 20 aos 25. Quando a máquina souber isso, a gente está ferrado. Sim, Mas muito verdade, obrigado aí concordo. pela oportunidade. Concordo. Obrigado por serem tão autênticos aqui, deixar transparecer uma necessidade. Assim, por mais que tenhamos centenas de alunos aqui na sala, a palestra acredito que tenha sido para mim mesmo. Esse é o grande ponto. Obrigado, Israel, novamente aí, né? Agradecer por estar junto aí com o Célio, com o André, com todos os alunos aí presentes. Obrigado pelo tempo, né? Você sabe que a audiência, ainda mais em pandemia, online, é uma coisa muito preciosa, né? Então, obrigado a Sim. todos aí que reservaram esse momento para estar com a gente aí. Pode adicionar a gente, eu passei o site do Célio, tem os nossos contatos lá também, né? Então, lá no site vai ter nossos contatos. Então, fique à vontade aí para falar com a gente aí. Legal. Gente, obrigado. Até a Obrigado. próxima. Um grande abraço. Obrigado, André. Valeu, Fernando. Valeu, um abraço. Até.